Ok, gente. Último domingo do ano, e então eu pensei na possibilidade de conversar com vocês sobre esse tema. Cultivando um estilo de vida simples. E eu escolhi esse tema justamente por perceber que muita gente acaba usando o final do ano para se programar e para planejar a vida em 2015, com antecedência. Isso acontece comigo. Eu sou uma dessas pessoas aficionadas no final de ano para preparar a agenda e deixar tudo bem organizadinho. Eu sempre ganho com isso. Sempre que eu planejo as séries de pregações que a gente vai fazer aqui, os compromissos, eu ganho com isso. A minha vida acaba não sendo atropelada pelas minhas próprias responsabilidades e eu ganho com isso. Eu tenho certeza que alguns de vocês têm a mesma prática e isso é muito salutar. Por isso esse tema. Já que a gente vai cuidar da nossa agenda de 2015, é importante que a gente pense em ajustar os nossos compromissos de tal forma a fazer com que tudo flua com simplicidade, com naturalidade. 2015 precisa fluir. A sensação de muitos de nós aqui é que 2014 foi um ano muito truncado, muito difícil, e que em muitos aspectos não seguiu em frente. Nós precisamos cultivar um estilo de vida mais simples para que a vida flua melhor. Você já reparou que à medida em que o ano vai chegando ao final, não vemos a hora dele acabar? Foi justamente conversando com um amigo meu que eu percebi isso. Há 2 semanas atrás, ele tem um filho especial, e eu perguntei, nossa, o que está acontecendo? O seu filho anda tendo alguns problemas seguidos, um atrás do outro. Ele disse, Renato, parece que ele sente essa coisa do final do ano. Ou pelo menos ele sente que os pais estão se sentindo assim, pressionados, cansados, aflitos com o final do ano, com as responsabilidades, com as festas. Então ele assume toda a tristeza e toda a angústia. Muita gente se sente com o desejo de ver o ano acabando. Por trás desse sentimento, há sempre a expectativa de que os erros e o cansaço acumulados fiquem para trás. A gente quer que o ano passe, e assim passe com ele tudo que nos gerou dor, tudo que nos gerou cansaço, desesperança, ceticismo. E o que a gente quer é um ano diferente, o que a gente quer é um ano melhor. É isso que a gente deseja para todo mundo. Esperamos que o ano novo traga consigo a chance de começarmos tudo outra vez, mas desta vez do jeito certo. Nós queremos começar do jeito e da maneira certa. Uma pergunta importantíssima para esse momento é a seguinte: por que é que ao longo do ano nós complicamos tanto a nossa vida? Por que é que, na maioria das vezes, a gente começa o ano desejando um estilo de vida mais simples, uma agenda mais simples, as coisas fluindo bem, mas à medida em que os dias, os meses vão passando, a gente vai tornando tudo complicado novamente? Eu acredito que por pelo menos 2 razões. Em primeiro lugar, pelo nosso vício de nos mantermos sempre ocupados. Esse é um vício que vem da nossa cultura. O tempo todo nós procuramos ocupar os espaços vazios da nossa vida, porque isso dá para a gente uma sensação de importância, de significado. Pessoas desocupadas, via de regra, são tidas como pessoas com um significado e com uma importância menor. Por isso a gente se enche de responsabilidades, a gente se enche de ocupações. Um sacerdote católico chamado Henry Nouwen disse sobre esse assunto o seguinte: em nossa sociedade voltada para a produção, ser ocupado, ter uma ocupação, tem se tornado uma das principais maneiras, se não a principal delas, de nos identificarmos. Sem uma ocupação, não apenas a nossa segurança econômica, mas a nossa identidade corre perigo. Por isso a gente vai sempre se ocupando. E às vezes nessas, a gente acaba se ocupando de coisas, ou com coisas, com as quais a gente não deveria
se ocupar. Em segundo lugar, ao longo do ano a gente vai complicando a vida pelo vício de nos mantermos preocupados. Primeiramente, são as nossas ocupações que definem o nosso significado e a nossa importância diante dos outros. Em segundo lugar, as nossas preocupações. O mesmo Henri caminha nessa direção afirmando o seguinte: mais escravizadoras do que as nossas ocupações, contudo, são as nossas preocupações. Estar preocupado significa preencher nosso tempo e lugar muito antes de estarmos lá. Isto é perturbador no sentido mais específico da palavra. Isto significa uma mente repleta de sês. Mas e se a minha empresa não conseguir se recuperar no início do ano? Mas e se eu não conseguir resolver o meu problema conjugal? O que será da minha família nos próximos meses? E se eu não conseguir me estabelecer financeiramente nas próximas semanas, cumprir com alguns compromissos? A gente vai se preocupando, a gente vai enchendo a nossa vida e a ocupando de situações que não são presentes, são futuras, e que teriam o seu lugar na hora em que fosse devido. Mas nós nos ocupamos delas antecipadamente, e com isso tornamos a nossa vida mais pesada, mais complicada, mais difícil. A chegada de um ano novo pode, por si só, reeditar a história da nossa vida, porque essa é a sensação infantil que muitos de nós temos. Vamos lá, vamos esperar a passagem do ano, vamos vibrar com os fogos e de repente tudo vai passar. Bobagem. A passagem de um dia para o outro não muda absolutamente nada. E se nós queremos que o ano novo traga uma realidade de vida nova, nós precisamos fazer uma profunda reflexão capaz de distinguir erros e acertos cometidos no ano anterior. Essa é uma reflexão necessária. Pessoas que não refletem com sinceridade sobre a sua caminhada e não distinguem objetivamente: aqui eu errei, aqui eu acertei, aqui foi positivo, aqui foi negativo, são pessoas que tendem a reproduzir os mesmos acertos e os mesmos erros. É exatamente pela falta de reflexão que muita gente se surpreende. Puxa vida, como é que eu pude cair novamente nas mesmas ciladas, nos mesmos problemas, nos mesmos enganos do meu coração? Isso aconteceu porque eu não refleti, porque eu não ponderei, porque eu não avaliei da forma como eu deveria avaliar. Uma segunda coisa necessária é optar por uma nova agenda baseada em princípios e valores essenciais. Uma coisa é aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente afirma ser um valor para a gente. Outra coisa é aquilo que a gente faz na prática. Se eu perguntasse para muitos aqui presentes: Deus é um valor para você? Eu acredito que a maioria absoluta diria: sim, Deus é uma prioridade para mim. Mas quando a gente olha para a nossa agenda de vida, para a maneira como a gente lida com o nosso tempo, nem sempre Deus aparece como uma verdadeira prioridade na nossa vida. E existem outros valores essenciais, tais como o relacionamento com a esposa, o tempo com os filhos, o cultivo de amizades, o cuidado com a própria saúde, que são valores essenciais e aparecem nos nossos lábios no começo e nas viradas de ano, mas nem sempre na nossa agenda ao longo da vida. Nós precisamos parar para refletir sobre os nossos erros e os nossos acertos. E precisamos também fazer uma opção por uma nova agenda, baseada de fato em princípios e em valores essenciais. Em terceiro lugar, nós precisamos também
para reeditar a nossa história, além da passagem do ano, além dos fogos, de coragem necessária para simplificar de vez a nossa vida. A gente precisa simplificar. A gente precisa simplificar a maneira como nós trabalhamos, a gente precisa simplificar a nossa quantidade de compromissos assumidos. Do contrário, um monte de coisa não vai ser viável para a gente em 2015, da mesma forma como não foi viável em 2014. Simplifique sua vida. Simplifique sua vida. Existem alguns imperativos de simplificação da vida que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro é de Søren Kierkegaard, um filósofo existencialista que disse: santo é aquele que deseja uma coisa só. Santo é aquele que consegue dizer não para aquilo que precisa dizer não. É aquele que consegue se esquivar de coisas que não dizem respeito à sua própria vocação, para então se dedicar por inteiro àquilo que de fato demanda de si. Paul Tournier, um psiquiatra cristão de grande renome internacional, afirma que o produto final de nossa vida não depende tanto do número de coisas que fazemos, a quantidade de compromissos assumidos, a quantidade de livros escritos, de árvores plantadas, mas sim do quanto de nós mesmos é empregado em cada tarefa. Sempre que a gente deixa de perceber aquilo que de fato deve demandar do nosso coração por inteiro, nós acabamos nos doando parcialmente para várias coisas. Isso faz do nosso desempenho um desempenho muito aquém daquilo que poderíamos ter. Segundo C.S. Lewis, escritor e pensador cristão, ponha as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Ponha as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos ambas. Começo do ano é tempo da gente preparar as nossas agendas. É tempo da gente simplificar a vida da gente. Simplifique sua vida. É tempo da gente discernir os nossos erros dos nossos acertos e construir uma nova agenda baseada em princípios e em valores que são essenciais. Um texto bíblico que nos ajuda a caminhar nessa direção é o texto de Marcos 1, de 21 a 39, que nos conta a história do próprio Jesus, que em meio à sua passagem por aqui teve inúmeras demandas, inúmeros compromissos e precisou também cuidar da sua agenda, para cumprir sua vocação e para não ser engolido pela demanda das pessoas que estavam ao seu redor. O texto diz assim: eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Uma situação extremamente dramática, que só pode ser entendida por nós se nós imaginarmos alguém aparecendo possesso no meio de um culto como esse, urrando palavras terríveis, coisas que às vezes a gente vê na TV e não gosta muito de reparar,
mas que aconteceu durante o ministério de Jesus e que recebeu da parte dele o devido tratamento. Jesus ensinava com autoridade e os espíritos malignos eram expelidos das pessoas, eles eram libertos. Com isso, as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Eu acho esse texto muito interessante, porque ele mostra Jesus realizando duas curas bastante distintas. Uma severa, grave, um ser humano possesso de um espírito maligno, urrando como um demônio, e ele então se aproxima e o liberta. E depois uma mulher com um problema de febre. Às vezes a gente tem a sensação de que Jesus só se preocupa com problemas enormes demais, com questões dramáticas demais, e que não tem a disposição de cuidar daquilo que nos preocupa pessoalmente, as nossas mazelas, as nossas coisas pequenas, em comparação com os problemas dos outros. Não, o Jesus anunciado nos evangelhos é um Jesus que se preocupa com a gente, independentemente do tamanho dos nossos problemas. É problema para a gente, dói na gente, toca o coração de Jesus também. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. É exatamente com base nesse texto que nós temos 3 desafios muito simples, desafios práticos, sobre como podemos cultivar um estilo de vida simples. A primeira dica deixada por Jesus é: defina as suas reais prioridades, orando aos pés do Senhor. Se você deseja construir um estilo de vida mais simples e leve a partir de 2015, defina as suas prioridades num lugar tranquilo, sossegado, debaixo da consciência, da presença de Deus, e de tal forma agradar o coração dele, que é a única e primeira pessoa que merece ser agradada com as nossas decisões. Versículo 35 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para o lugar deserto, onde ficou orando. Tem muita gente que usa um texto como esse para dizer: olha, o melhor horário para a gente orar é de madrugada, porque não tem muita fila para chegar até Deus. Já ouviu esse tipo de coisa? Ora de madrugada, tem que orar de madrugada. Se você orar de madrugada, Deus ouve. Não existe problema de fila para que as suas orações cheguem até Deus. Não existe nada místico nessa história de orar de madrugada. O que Jesus está querendo é o seu lugar tranquilo. É o seu lugar à parte das multidões. É o seu lugar diante de Deus, longe dos gritos das pessoas, empolvorosas por cura e por ouvirem as suas palavras. Se a gente define as nossas
prioridades e valores para 2015, no meio da correria, no meio do trânsito, no meio dos negócios, a gente tende a perpetuar uma agenda repleta de correria, de atropelo. Nós precisamos nos programar num lugar tranquilo. Eu tive a oportunidade de, há 2 semanas atrás, ir para um lugar, aqui pertinho de Sorocaba, um hotelzinho simples, aonde eu fui preparar a minha agenda de 2015. Foi um tempo muito gostoso, onde eu pude orar sem os gritos dos meus meninos em casa. Você não tem ideia como isso foi importante para mim, porque eu tenho 2 meninos, um de 9 e um de 10 anos, que estão de férias, e eu trabalho dentro da minha casa. Você tem ideia do índice de periculosidade na hora de preparar uma agenda no meio desse turbilhão? É horrível. Eu precisei sair do meu lugar de agito, do meu lugar de preocupações, para me esvaziar, para ficar tranquilo e serenamente pensar na minha agenda, na minha vida. Eu quero um estilo de vida diferente em 2015. Eu preciso de uma vida mais focada naquilo que é o centro da minha vocação, e para isso eu preciso me desvencilhar da correria, para então preparar o meu ano de maneira mais tranquila. Ainda dá tempo. Se você ainda não deu um passo semelhante, você ainda pode fazer isso. Existem alguns parques na cidade de Sorocaba que são geniais para isso. Que tal você gastar uma tarde sozinho, sem o agito dos amigos, da companhia da família, para simplesmente estar na presença de Deus e dizer para Ele: Deus, eu estou aqui diante do Senhor para preparar o ano de 2015. O que é que o Senhor espera de mim? O que é que eu preciso colocar na minha agenda para salvar minha família? Para salvar os meus relacionamentos? Para potencializar a minha vida profissional? Talvez a gente se sinta tão cansado ao longo da vida porque a gente desfruta de poucos momentos como esse, que Jesus desfrutou em meio à sua correria, em meio às demandas que estavam sobre a vida dele. Se ele, que era o Deus encarnado, precisava de momentos assim, quanto mais eu e você. Algumas pessoas só param para orar quando as coisas não vão bem. Jesus orava diariamente. Algumas pessoas só procuram a Deus quando a vida foi atropelada, quando, em função da ausência de uma reflexão profunda, problemas surgiram nos relacionamentos. Jesus se antecipava a tudo isso, e ele preparava a sua agenda de tal forma a ter uma vida que fluía, apesar da quantidade de pessoas que demandavam dele. A oração constitui um poderoso instrumento de esvaziamento e preenchimento interior. Nós, como cristãos, somos desafiados a isso. Não existe cultivo de espiritualidade, preste atenção, não existe cultivo de espiritualidade a parte de uma vida de oração. Se você é alguém que tem se aproximado de Jesus, mas não tem se ligado a Deus através da oração, você tem se ligado à filosofia cristã. Você tem se ligado a um modo de pensar semelhante ao modo de Jesus, mas você não tem cultivado espiritualidade. Espiritualidade diz respeito a um contato direto com aquele que é transcendente, com aquele que é grande, com aquele que é Deus, e que enche o nosso coração com diretrizes eternas. Procure a Deus através de oração, entre no seu quarto, feche a porta e do seu jeito, à sua maneira, coloque-se diante de Deus, diga para Ele: eu estou por aqui, eu quero cultivar a amizade contigo, e eu quero perceber, com o discernimento que vem do alto, aquilo que eu realmente devo fazer e aquilo que eu não devo fazer em 2015. Do que devemos nos esvaziar diante de Deus em momentos como esse, nos nossos lugares secretos?
Em primeiro lugar, nós devemos nos esvaziar da tentação de definirmos as nossas agendas por aquilo que pode nos render atenção e popularidade. Percebam, Jesus está num dos momentos de maior crescimento em termos de popularidade. Ele expulsou um demônio no meio da sinagoga, todo mundo prestando atenção, curou a sogra de Pedro. Isso não trouxe tanta popularidade para Jesus, principalmente no que diz respeito a Pedro, né? Essa história de curar a sogra dele gerou um bloqueio entre Pedro e Jesus. Isso é uma brincadeira, viu? Pode rir, fique à vontade. E é justamente por orar num lugar tranquilo que Jesus não define a sua agenda baseada na popularidade. Muitos de nós, desejosos por fama, sempre faríamos do nosso coração um coração vetorizado por aquilo que dá ibope, por aquilo que dá dinheiro, por aquilo que chama a atenção das pessoas. Jesus não se deixava guiar dessa maneira. Foi exatamente por isso que ele disse aos discípulos: vamos para outros lugares, pois eu preciso pregar em outros lugares. Ele não se deixava envolver pelo calor da fama e da gritaria das pessoas que queriam a sua presença. Do que devemos nos esvaziar também diante de Deus em oração, da tentação de definirmos o nosso valor a partir das nossas vitórias ou das nossas derrotas passadas. A oração nos ajuda nesse sentido. Quando a gente faz algo muito bom na nossa vida profissional, a gente volta para casa com aquela sensação assim de: caramba, de fato eu sou bom. Você já teve essa sensação? Você fala a verdade. Tem um monte de gente aqui que não tem problema com autoestima e já teve essa sensação. Não, eu sou bom, né? A minha empresa chegou onde eu estou porque eu sou bom. Eu estou no cargo que eu estou na empresa porque eu galguei, porque eu produzi. O que eu fiz foi bom. A oração cura o nosso coração do orgulho decorrente do sucesso. A oração faz com que os nossos olhos se abram para a realidade que está para além da nossa própria ação. Do Deus que cuida da nossa saúde, do Deus que abriu possibilidades, do Deus que criou a gente com dons e com habilidades especiais. Mas quantas não são as vezes em que a gente volta para casa também com um senso de fracasso? E quando a gente fracassa, parece que fracassa também o valor que nós damos para nós mesmos. E a gente começa a achar que a gente não vale nada. Quando a gente ora, a gente cura o nosso coração disso também. Nós não somos aquilo que nós produzimos. Nós não somos aquilo que nós realizamos. Nós somos pessoas criadas e redimidas por Deus, porque Ele enxergou em nós um valor que nem eu, nem você e nem mesmo a sociedade que nos rodeia enxerga. Ele decidiu nos amar. Pura e simplesmente Ele decidiu nos amar. Também nos momentos de oração nós nos esvaziamos da tentação de atribuirmos a nós mesmos a capacidade para as nossas conquistas e realizações. Não vem da gente, vem do Senhor. Não é fruto do nosso mérito, é fruto da graça dEle sobre a nossa vida. Se tudo isso nós precisamos fazer no momento de oração, nos esvaziando, existem coisas das quais a gente pode se encher na oração também. Em primeiro lugar, da orientação geral e da orientação específica que Ele tem para as nossas vidas. Orientação geral é aquilo que nós chamamos de Bíblia. A Bíblia é a orientação geral de Deus. E muitas das nossas perguntas encontram respostas claras da parte de Deus nas Escrituras. Basta lê-las. E há aqueles que leem as Escrituras buscando essa revelação geral. Deus também confere
Deus também compartilha algumas orientações específicas. Há um texto no livro dos Salmos que diz que Deus conta os seus segredos àqueles que o reverenciam. Algumas das nossas decisões não são decisões entre o certo e o errado, e por isso não encontram eco em orientações bíblicas. São duas possibilidades de emprego, é a demanda de lidar com um convite de trabalho, um convite de namoro, um convite de casamento. Qual a resposta eu preciso dar? Se nós reverenciamos a Cristo e andamos com Ele, Ele confia os seus segredos. Você anda precisando que Ele confie os segredos dEle a você. Cultive um relacionamento em oração, seja reverente na busca por Ele. E na medida da sua graça, esses segredos são compartilhados com a gente. Do que devemos nos encher diante de Deus em oração? Da coragem para perseverar em meio a situações adversas, se isso for necessário. Situações adversas aparecem. Às vezes, o que a gente precisa é perseverar. E quando nós necessitamos de perseverança, Ele nos dá força para isso. Mas eu digo, se for necessário, porque em oração, às vezes, a gente percebe que o que a gente precisa não é perseverança. Em oração, às vezes, o que a gente descobre é que a gente precisa simplesmente parar de ser teimoso. E então a gente muda, humildemente, reconhecendo que Deus está tentando nos mudar a nossa opinião, mudar os rumos da nossa vida, da nossa profissão, e assim por diante. Devemos também nos encher diante de Deus em oração, da coragem para mudar em meio a situações favoráveis, se isto for necessário. O fato das coisas caminharem bem na vida da gente, seja qual for a área, não é sinal de que a gente deve continuar na mesma direção e no mesmo ritmo. Jesus estava cuidando de pessoas doentes, e estava dando tudo certo. Ele expulsava os demônios, ele curava as pessoas, mas ainda assim disse, eu preciso ir para uma outra região. Eu preciso falar àqueles que ainda não ouviram falar de mim. Às vezes, a oração revela que o que a gente precisa fazer é mudar, quando tudo está dando certo. E a gente vai precisar de coragem para fazer isso, se for necessário. 3 desafios práticos para cultivar uma vida simples. O segundo, rejeite a tirania da urgência, servindo a sua vocação maior. Rejeite a tirania da urgência, servindo a sua vocação maior. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, diz o versículo 36, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim. Todos estão te procurando. Todo mundo quer falar com você, Jesus. Todo mundo quer te ouvir. Não. A urgência dessa multidão não vai determinar a minha agenda, disse Jesus. E com isso ele está nos ensinando a rejeitar a tirania de tudo que nós chamamos de urgente, para que então a nossa vocação maior seja preservada. Muito daquilo que chamamos de urgente são tentativas de procrastinarmos o que é necessário. Você já percebeu isso? Que às vezes, no meio das suas responsabilidades, você vive levantando coisas urgentes, demandas que são imprescindíveis e que carecem de você inteiramente. Mas, na verdade, são demandas que você cria para você se desviar daquilo que é necessário ser feito. Isso é procrastinação.
Não se desvie do centro daquilo que você precisa fazer no momento específico da sua vida. Muito daquilo que é realmente urgente pode ser delegado a outros para cumprirmos a nossa vocação. De fato, algumas coisas que a gente diz, isso é importante, isso é urgente, eu preciso fazer agora, é preciso ser feito naquele momento, mas não necessariamente por você. Outras pessoas podem fazê-lo. Delegue, compartilhe. E quando você faz isso, outros desenvolvem a sua vocação, outros crescem, e você poupa a sua agenda para cumprir a vocação que somente você pode cumprir. Compreendendo melhor a atitude de Jesus segundo o Evangelho de Lucas, por que é que Jesus disse não às pessoas que queriam continuar ouvindo a palavra dele? No capítulo 9, versículo 51, Jesus diz: aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ele termina o que estava fazendo e ele começa apressadamente caminhar na direção de Jerusalém. Capítulo 13, versículo 33 diz: preciso prosseguir hoje, não me segurem, hoje eu preciso prosseguir, amanhã também e depois também, pois nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Eu preciso caminhar até Jerusalém, eu preciso estar ali, porque algo importante há de acontecer naquela cidade. Capítulo 18, versículo 31, estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá em Jerusalém. Segundo nos conta Lucas, um médico que ouviu muito bem as histórias a respeito de Jesus, o nosso mestre tinha um destino, Jerusalém, e ele não podia se apartar dali. Se ele ficasse curando todas as pessoas, se ele ficasse ouvindo todas as pessoas, ele seria desviado do seu propósito maior, que seria algo a ser realizado na cidade de Jerusalém. E o que Jesus tinha para realizar em Jerusalém? Em Jerusalém, Jesus possuía uma vocação dada pelo Pai, da qual não estava disposto a abrir mão. Em Jerusalém, Jesus daria a sua vida para pagar os nossos pecados e resolver assim o maior problema que nos aflige a todos. Ali ele ofereceria à humanidade a condição necessária para uma reconexão com o Deus Pai. Se ele ficasse preso às demandas da contingência do dia a dia, ele não faria o que de melhor ele tinha para nos proporcionar, e somente ele poderia proporcionar isso a nós. Jesus precisou dizer não a algumas pessoas para que por elas pudesse oferecer a sua vida. Dizer não. Para simplificar a vida, a gente precisa aprender a dizer não. A gente precisa dizer não para algumas pessoas. A gente precisa dizer não para alguns compromissos. A gente precisa dizer não para pessoas que a gente ama, mas que demandam de nós coisas que muitas vezes não dizem respeito à nossa vocação. Você tem dificuldade em dizer não? Algumas dicas, algumas orientações práticas para quem tem dificuldade em dizer não, como eu. Gostou dessa? Eu vou dar algumas dicas práticas para você sobre como dizer não. Eu preciso dessas dicas. Primeira delas, resista à tentação de uma resposta imediata. Alguém te pediu algo imediatamente, urgente. Resista à tentação de responder na hora. Eu vou pensar. Não, mas você pode dizer agora. Não, não posso. Eu vou pensar. Mas eu preciso agora da resposta. Então você me dá 2 minutos, eu vou até o canto da sala
Daqui a pouco eu te dou a resposta. Não responda na hora. Sempre que você é pressionado para tomar uma decisão, você acaba tendo a tendência de dizer sim para aquilo que você deveria dizer não. Segunda dica, retorne sua resposta o mais rápido possível. Esse negócio de procrastinar a resposta não ajuda. Sabe por quê? Sempre que você procrastina a sua resposta, cresce o seu constrangimento. E então você se sente obrigado a dizer sim, quando você deveria dizer não. Terceira dica, envie sua resposta por escrito, caso julgue necessário. Às vezes a gente tem facilidade de dizer não para algumas pessoas, mas para outras é difícil. Tem gente que consegue, com a sua lábia, com o seu jeito, com o seu carisma, dobrar a gente. Você conhece pessoas no seu círculo de amizade que dobram você o tempo inteiro. E você diz sim, a pessoa vai embora e você quer se matar no chuveiro. Por que eu aceitei esse negócio? Eu não deveria ter dito sim. Para essas respostas, ou para essas pessoas, um e-mail cai muito bem. Vou te responder por e-mail. Te mando um SMS, te mando um recado no WhatsApp. Me aguarde. Última dica. Rejeite a necessidade de justificar-se o tempo todo. Em primeiro lugar, porque a agenda da sua vida pertence a você e a ninguém mais. Deus vai cobrar das nossas agendas conversando conosco. É de nós que Ele vai cobrar. Portanto, você não precisa se justificar a todos, mas existem pessoas a quem nós devemos nos justificar. Se existem, a elas nós honramos. Mas nem todas precisam da nossa justificativa. Por sinal, às vezes a gente se complica demais quando a gente começa a explicar as coisas. E a gente acaba se perdendo e dizendo sim quando deveria dizer não. Duas observações realmente necessárias. Em primeiro lugar, não faça da sua agenda pessoal um instrumento a serviço de seu orgulho e vaidade. Com essa história de dizer não, talvez algumas pessoas aqui se sintam, bom, agora liberou geral, eu vou dizer não para todo mundo, acabou, pronto. E eu saio do 8 e vou para o 80, transformando a minha agenda numa espécie de instrumento a serviço do meu orgulho e da minha vaidade. Essa não é a proposta de Jesus. Não foi assim que Jesus conduziu a sua própria agenda de vida. A segunda observação, não faça da sua agenda pessoal um instrumento definitivo contra a agenda do próprio Deus. Você estabeleceu a sua agenda na presença de Deus. Agora volta diante do Deus que te acompanhou durante a elaboração e diz assim: Senhor, dá uma olhadinha na minha agenda. É essa agenda que te agrada? É essa agenda que faz o teu coração se alegrar? Quando a gente faz isso, às vezes a gente chega à conclusão de que algumas coisas ainda precisam ser mudadas. Então a gente volta a lapidar a agenda para que a vida seja simples, para que ela abençoe a vida de outras pessoas conforme Deus deseja. A terceira e última dica: cumpra todos os seus compromissos, deixando sempre um rastro de graça. Cumpra tudo o que você tem para cumprir. Mas não deixe um rastro de destruição. Tem muita gente proativa, voltada para a realização, tarefa orientado, que anda por aí com um verdadeiro trator e cumpre os seus objetivos, mas quando olha para trás, só mortos e feridos. Não seja uma dessas pessoas. Mortos e feridos não podem aparecer depois da sua passagem pelo colégio, depois da sua passagem pela universidade, depois da sua passagem pelo ambiente de trabalho, não.
Você precisa deixar um rastro de graça, um rastro de bondade. Ele percorreu toda a Galileia pregando nas sinagogas, expulsando os demônios, deixando um rastro de bondade. Por onde Jesus passava, ele ensinava, diz o texto bíblico. Ou seja, ele oferecia palavras que edificavam. As nossas palavras precisam edificar aonde nós estamos. O tom da nossa voz, o conteúdo daquilo que nós compartilhamos. Nem sempre a gente consegue fazer isso da forma como a gente gostaria, mas existe uma forma da gente reparar o mal que a gente faz com as nossas palavras. Pedindo perdão, reconsiderando, voltando atrás, reeditando as nossas frases. Um dia desse eu estava numa discussão interessante com a Cibele lá em casa, e a gente começou a discutir, e ela foi irônica comigo. Eu disse, pode parar, não vou continuar essa conversa não. Mas por quê? Porque você usou de ironia, ironia vai acabar com a nossa conversa aqui, não dá não. Parou a discussão agora. Ela disse, posso reeditar a minha frase? Eu falei, pode. Ela reeditou a frase. Ok, voltamos a discutir. Discutir pode, todo mundo discute, mas existem limites daquilo que a gente faz com as nossas palavras. Às vezes a gente precisa voltar atrás, para a discussão levar a gente para o lugar onde a gente deseja. Jesus também expulsava demônios, ou seja, ele trazia libertação. As pessoas que eram alvo da ação de Jesus se sentiam mais livres, mais libertas. Isso é rastro de graça. Por onde você passa, que rastro você tem deixado? Em 2015, quantos foram os mortos e feridos depois da sua passagem? No trabalho, no condomínio, na comunidade. Chega disso. Nós precisamos de uma agenda mais tranquila, mais simples, para atropelarmos menos as pessoas ao longo da nossa jornada. Nós precisamos deixar um rastro de graça. E por falar em rastro de graça, hoje eu estava lendo a Folha de São Paulo e eu me surpreendi com a notícia de que um cristão deixou um excelente rastro de graça. Um excelente rastro de graça. A reportagem dizia assim: o Papa Francisco foi um dos principais intermediários do diálogo entre Cuba e os Estados Unidos. Conversou com Obama em março e ainda mandou cartas pedindo a libertação dos presos cubanos nos Estados Unidos e do americano Alan Gross em Cuba. Pergunta: o que é que esse sujeito tem a ver com a briga de décadas entre Cuba e os Estados Unidos? Nada. Por sinal, é argentino. O que é que ele tem a ver com essas pessoas que estavam presas nos Estados Unidos, cubanos presos nos Estados Unidos? O que é que ele tinha a ver com esse americano chamado Alan Gross em Cuba? A rigor, nada. Mas ele decidiu deixar um rastro de graça. Teve uma conversa com Obama, teve uma conversa com pessoas de Cuba, enviou algumas cartas, fez aquilo que estava ao seu alcance. O texto continua dizendo: quero agradecer particularmente a sua santidade, o Papa Francisco, por demonstrar com seu exemplo moral a importância de se lutar por um mundo como ele deveria ser, não como ele é, disse Obama nesta última quarta-feira. O presidente norte-americano, que muita gente ousa dizer que é alguém fechado para o cultivo da fé cristã, reconhecendo na postura simples,
humilde e significativa de Francisco, um ato genuinamente importante e cristão. Do outro lado, o ditador cubano Raul Castro também agradeceu as gestões do Vaticano, especialmente as do Papa Francisco. A partir da libertação de Gross, ocorrida nesta manhã, hoje, esse prisioneiro foi liberto hoje, em Cuba. O governo americano decidiu reatar relações diplomáticas com Cuba e reabrir a embaixada em Havana, na maior mudança diplomática com a ilha desde 1961. Talvez alguns de vocês possam dizer, mas ele é Papa, é função dele. Honestamente, eu não acredito que ele fez o que fez por função. Ele vem dando sinais já há algum tempo de grande simplicidade, de real preocupação com as pessoas. E isso tem deixado um rastro significativo de graça. De graça. Concluindo, você tem feito uso da oração a fim de alinhar suas prioridades com as prioridades do coração de Deus? Ore. Nós estamos no final de 2014, você precisa redesenhar a sua vida para 2015. O que Deus espera de você, só você pode descobrir numa relação com esse Deus, através da oração. A falta de oração pode lançar-lhe numa verdadeira roda viva. Em segundo lugar, você tem rejeitado com sabedoria e maturidade as demandas indevidas a você. Você tem conseguido dizer não para aquilo que você precisa dizer não. A falta de coragem para dizer não pode custar-lhe a saúde. Você pode se arrebentar em 2015 se você não pensar em princípios essenciais, em valores que devem sim nortear sua vida. E por último, você tem procurado deixar um rastro de graça por onde passa. Isto pode salvar a vida de pessoas que são caras para Deus. Não organize a sua vida para você. Não desenhe a sua agenda simplesmente para você se dar melhor. Organize o seu ano de 2015 para que a sua vida deixe um rastro de graça. Marque a vida de pessoas que estão sendo oprimidas, chateadas, excluídas, separadas de tudo o que há de bom, e principalmente pessoas que ainda não tiveram o privilégio de conhecer a Deus e de ouvir dele como você tem conhecido e ouvido.